Voltando aqui, pessoal, com o nosso vídeo, né? Então, falamos nos vídeos anteriores sobre as compras, né? Sobre as entradas, as vendas e as saídas, todas as operações e natureza da aba de lançamento 2. Após o sistema estiver já alimentado com toras, né? Podemos já iniciar aqui nossa aba de produção, onde começa o processo industrial dentro do módulo. As operações aqui já estão pré-preenchidas por conta que eu coloquei aqui nos parâmetros, tá? Na aba 3. Então eu já defini aqui qual que é a operação que precisa ficar configurada ali naquela primeira operação, que vai sair toras, né, para processamento e vai entrar madeira serrada nessa operação entrada para processamento, beleza? Se eu marcar essa opção aqui, vai habilitar para mim lá uma coluna chamado lote, tá? Que é esse cara aqui. Se eu vir e desmarcar, não vai aparecer, tá? Isso daqui, pessoal, isso aqui quem vai definir se vai usar esse lote ou não é o cliente, tá? O cliente que vai avaliar se ele quer controlar lá a sua produção por lote, né? Às vezes o cliente por utiliza a numeração de fardo e também tem um lote, né? Ele controla essa questão aí. Então, se caso o cliente você mencionar informação de lote e ele for querer utilizar, é essa opção aqui que você vai marcar, tá? Então, vamos incluir aqui um romaneio. Lembrando que a produção aqui é feita por espécie, tá? Não dá para fazer uma produção com mais de uma espécie. Vou colocar aqui a espécie número 2, que é o nosso cedrinho. A fita, a fita você vai, não é obrigatório, tá? Essa informação, mas se o cliente tiver mais de uma fita, ou seja, mais de uma serraria dentro do pátio dele, aqui você vai controlar, tá? Fita um ou fita 2, tá? Ou se ele usa a mesma serraria, uma fita só, mas ele trabalha em dois turnos, se você quiser diferenciar esses dois turnos também, tá? Você pode colocar aqui turno um, né? E o turno 2, que você vai conseguir fazer essa diferença aí lá nas relatório de consulta, beleza? Então vamos informar aqui uma tora. Posso incluir, localizar aqui, tá? E vir e selecionar. Ou posso fazer assim também. Vir aqui e colocar o número da tora. 1, 2, né? 3, que é os números que eu coloquei naquele lançamento que nós fizemos nos vídeos anteriores. Beleza? Então, vou colocar essas três toras aí. Vou inserir aqui agora minha madeira serrada, que é nosso produto tábua, né? Colocar um pátio aqui, número do fardo, classificação do item, se o cliente desejar, o maneio de primeira, a madeira de primeira. Então, vamos dizer que essas toras aqui nos renderam de 7 cúbico de toras. Vamos colocar aqui umas 100 tábuas, 2,5 por 30 comprimento. Beleza? Aqui ele vai sempre repetir, tá, pessoal? Essa, essas informações, tá? Nas medidas comerciais, mas você pode vir aqui e diminuir, colocar aqui a medida comercial, tá? O rendimento sobre a produção é feito sobre as medidas florestais, que são essas primeiras. A medida comercial é apenas informativa para que seja possível, na hora que você for fazer a venda dessa madeira serrada, você tenha a possibilidade de escolher se você vai vender pela medida de SEMA, que é a medida de como a madeira foi serrada, ou a medida comercial, já com os descontos, né? Então, é para isso que servem esses campos aqui, beleza?
Feito a primeira linha, só dá Enter, ele já vai alimentar a próxima, tá? Código do fardo, tá? Tem um recurso bacana aqui se você, se for mesmo as informações da tela de cima, né? Como, por exemplo, espessura, eu posso clicar, posso apertar no teclado, aperta espaço, que ele vai copiar as informações de cima e inserir na linha de baixo, tá? Bem bacana aí na hora de digitar isso, auxilia o usuário a preencher rapidamente aí a tabela, beleza? Então vamos dizer que foi essa a produção aqui. Percebemos aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais, só para vocês verem que não pode passar do limite, para mostrar para vocês como que ele vai se comportar. Vou pôr esse para 100 também. Beleza, então eu tenho 10 metros aqui e aqui eu tenho 11 metros. Ao salvar, o sistema vai dizer que a taxa de aproveitamento excedeu 100%. Ou seja, eu tenho menos toras e tenho mais madeiras, tá? Então, não é possível salvar o romaneio dessa maneira, porque daí ele não vai ter taxa nenhuma de rendimento, né? Então, o correto é, eu sei que na hora da produção lá na hora da produção pode ter madeira de um dia anterior, fechando um pacote do dia que está fazendo o romaneio, tá? Isso é muito comum acontecer, mas isso daí vai fica a critério do empresário, né? Ou, ou a pessoa que fica responsável por essa gestão de lançamento de madeira ter ciência de que isso daí é algo comum no modo madeireiro, tá? Então, quando ele for realizar uma média de produção lá, ele vai pegar o montante da semana, né? Ou do lote, ou da espécie que ele produziu, e vai fazer a média lá, né? Com o total de metros de tora utilizada com o total de rendimento, tá? Então, vamos diminuir aqui para a gente poder salvar o nosso romaneio. O nosso limite aqui é 7 cúbicos 355 e não o total de florestal, tá, pessoal? Então eu tenho um total de 7 cúbicos 355, né, de madeiras para mim poder industrializar, e eu tenho aqui 750, 7 cúbico e 500 metros cúbicos, né? Então eu preciso que as minhas madeiras, a minha madeira certa precisa ser menor do que a madeira disponível para a produção, certo? Então vamos colocar aqui só apenas 10, tá? Para diminuir. Então aqui estão 6 cúbicos e aqui deu 7 cúbicos 355, então agora eu vou conseguir salvar e eu vou ter aqui, por fim, um rendimento, né, de 81,58%, tá? De produção nesses lançamentos, né? Então eu tenho 7 cúbicos 355 de madeira comercial, que é a madeira que faz o cálculo sobre a madeira serrada, né? Então eu tenho aqui produzido de madeira serrada 6 cúbicos. Então tem um rendimento de 81,58%, tá? Essa coluna de participação, tá? É o que essa linha tem de participação no todo, em todos os romaneios. Então, a primeira linha aqui que tem 100 peças tem 62% de participação. A de baixo que tem 10 peças tem 5%. E a de baixo que tem 50 peças tem 31%, tá? Aqui é os custos, né, unitário do produto, beleza? Apesar da madeira ficar com a quantidade menor, né? O custo ele vai continuar repetindo, né? Eu saí com 7 cúbicos 355 de madeira e estou com 6 cúbicos de madeira serrada. Porém, o meu custo ainda continuou da mesma maneira, tá? E conforme eu for diminuindo, né, produzindo, fazendo o beneficiamento, o rebeneficiamento, minha madeira vai continuar a perder metragem cúbica, porém o custo vai continuar a permanecer da mesma maneira que ele iniciou. Beleza, pessoal? Feito essa, salvou o nosso romaneio, a gente pode vir com o botão direito, né, e imprimir. Também temos aqui um romaneio de produção, tá, onde ele vai informar as toras utilizadas para
para fazer essa industrialização e também mostra as madeiras que foram geradas conforme nós digitamos ali, beleza? Tem aqui, ó, as informações das operações, tá? Do nosso cliente, o romaneio, a fita utilizada, a data, tá? Bastante informação aí. O cliente pode falar assim: ah, mas eu não preciso dessas informações comerciais, não preciso dessas informações em cima. Não tem problema, tá? Você pode, na hora da implantação, vir aqui e editar, excluir algumas colunas, tá? Isso aí é o trabalho do analista avaliar como é que vai ficar de agrado para o cliente aí. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso.